Obrigado pelo convite, agradeço a Deus por estar aqui. E realmente é na força de Deus que eu posso estar aqui com vocês por várias razões. E, e é a força dele que faz sentido para a gente fazer o que a gente faz, né? A vida faz sentido quando a gente tem essa conexão com Deus, que ele trabalha através da gente. Porque o que as pessoas precisam não é do humanismo, as pessoas precisam da graça de Jesus. Então, agradeço por esse convite. A semana foi bem turbulenta, mas deu certo para chegar aqui. Quando eu estava trocando ideia com o seu José Coelho sobre o tema dessa noite, e ele falou, eu posso falar sobre educação de filhos, escola adventista, pais de crianças na escola adventista, os pais que vocês vêm aqui. Eu gosto de fazer isso, muito que fazer. Escola Adventista de Mogi das Cruzes, já me chamaram, fui fazer palestra lá na reunião de pais e gosto muito de fazer isso. E fiquei muito contente de saber que 90% dos alunos aqui, os pais não são da Igreja Adventista. Eu fico muito feliz com isso, porque vocês tomaram uma decisão muito sábia, sabe, de colocar seus filhos numa escola que tem princípios cristãos, no mundo maluco que a gente vive, cheio de ideologia, doentia, sem base científica, que querem enfiar pela goela dentro da gente, como se tivesse base científica, como ideologia de gênero e outras coisas que não tem nenhum respaldo científico sério. Então, vocês estão de parabéns, isso aí. Eu não tive esse privilégio, eu vi uma família, graças a Deus, muito católica, meu pai, minha mãe, lá em Nova Friburgo, eles tinham condições, colocou eu, e nós somos 5, em Colégio Anchieta, Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio, enfim, Externato São José, e então eu vim conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus, quando eu estava na Faculdade de Medicina, lá no Rio de Janeiro, e vim conhecer a Igreja Adventista, que eu nunca tinha ouvido falar, e não morava no meio do mato, a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, né? E vim conhecer na Faculdade de Medicina. Então, parabéns a vocês que decidiram colocar seus filhos numa escola de base cristã, porque faz toda a diferença, queridos, toda a diferença. Em termos de saúde mental também, viu? Não só de saúde espiritual, não, de saúde física. Os princípios de saúde adventistas são altamente científicos. A ciência está chegando perto do que os ensinos de saúde já mostravam desde o século XIX para o século XX, em termos de tratamentos naturais e vários outros procedimentos, né? Saúde social também. Enfim, parabéns a vocês. Eu me sinto muito agradecido a Deus por essa chance de poder falar para vocês como pais, porque eu sou pai, né? E avô e cristão. Vou falar um pouquinho no início sobre a nossa questão com pai e mãe, mas só uma pincelada. A palestra não é sobre dificuldades do casamento, não é sobre dificuldades na família em geral, é sobre a educação de filhos, mas eu vou dar uma pinceladinha para a gente pensar. Vocês estão fazendo, vocês pais, né, papai e mamãe, estão fazendo o melhor que conseguem com seus filhos. Nossos pais fizeram o melhor que podiam com cada um de nós. Mas será que eles erraram e será que nós erramos na educação de nossos filhos? Sim ou não? Não tem como não errar nesse mundo, com essa natureza que a gente tem. Eles erraram e nós erramos. Uma das coisas mais maravilhosas para mim, como pai, é que depois que meus filhos cresceram, e eu conversei algumas vezes com eles sobre os meus erros, quando eles eram pequenos, e a coisa mais maravilhosa é que eles me perdoaram. Eu fui perdoado. Então, que alívio, né? Os erros deles, mesmo nos amando, dos nossos pais, produziram marcas em nossa personalidade que podem produzir dor ainda até hoje. Ou você pode ter sublimado a dor e ela está meio inconsciente, a dor do que faltou na sua relação com seus pais. Ou você pode ter reprimido essa dor e ela está inconsciente. Sublimar
você bota um pouquinho embaixo do tapete, mas você ainda consegue ver. Sublimar. É um mecanismo de defesa psicológico. Reprimir, aí você não consegue ver. Você vê o sintoma, mas não vê o que está causando o sintoma. Então, e em cima disso, você pode sentir-se mal em alguns relacionamentos hoje, porque algo do presente serve de fator gatilho para mexer na ferida do passado. O que é fator gatilho em psicologia? Fator gatilho é aquilo que acontece num certo dia da sua vida, é um evento, você escuta uma frase, você escuta uma história, alguém te diz uma coisa, no trabalho o teu chefe fala uma maneira meio atravessada um certo dia, ou tua esposa, teu marido, enfim, alguma coisa acontece que mexe naquela ferida que você tem lá dentro, que você não estava mais nem pensando nela, mas que ainda tem uma casquinha que pode sair a casquinha e sangrar de novo. Fator gatilho. Então, vamos supor que você... Vou dar 2 exemplos. Primeiro, vamos supor que você teve uma mãe autoritária e se casou com uma mulher autoritária, que quando usa abuso verbal com você, isso faz sangrar em você a ferida que estava com uma casquinha, uma ferida produzida lá atrás, quando a sua mãe nervosamente gritava com você, não porque você era um mau filho, mas porque ela não conseguia ter o quê? Autocontrole emocional. A gente aprende um monte de coisa, né? A gente ensina para os nossos filhos um monte de coisa, né? Inglês, piano, capoeira, sei lá, natação, e fora as matérias da escola, as matérias convencionais. Mas quem vai ensinar para nossas crianças, para os filhos, como ter controle emocional? Que é tão importante na vida, né? Então, outro exemplo, vamos supor que você teve um pai ausente, muito ligado ao trabalho, e deixava com a esposa, com a sua mãe, o cuidado com os filhos, e você se casou com um homem viciado em trabalho. Isso é apenas um exemplo. A ausência dele, do ponto de vista afetivo com você e com os filhos, tocam na ferida que você trouxe do seu passado, da falta que você sentia da presença do seu pai. E aí, 30 anos depois, sangra de novo, dói de novo. Então, sabe, queridos, quando a gente casa, você chega de frente para o altar, na cerimônia religiosa, ou você chega de frente para o juiz de paz, no cartório, para começar uma nova vida, não tem como você zerar o passado. O meu carro tem um botãozinho que eu aperto ali, chama-se odômetro parcial. O que é isso? Eu aperto aquele botãozinho, ele zera a quilometragem e eu marco quanto tem de uma cidade até outra. Eu posso zerar. Mas na vida não tem como zerar. Quando você entra no casamento, você leva para dentro desse relacionamento, dessa nova família, tudo que é bom e é ruim do que aconteceu lá atrás com você. Não tem como zerar. Ah, mas eu fiz 3 cursos de noivo, então vai dar certo. Bom, que bom que você fez, mas não garante. Curso de noivo, faça, mas não garante que não vai ter problema depois lá. Por quê? Porque só depois de casado é que a gente vive situações que você vai ver, e agora o que é que eu faço com isso? Você não viveu antes, você não teve experiência antes. Então, por isso que, assim como é difícil, sabe quando você olha o arco-íris que Deus criou, que tem 7 cores, e o arco-íris gay tem 6, para bater de frente com Deus. Então, o arco-íris tem 7 cores. E quando você olha uma cor e você tenta ver qual é a próxima cor colada com esta do arco-íris divino, você não consegue ver onde termina uma cor e onde começa a outra exatamente. É um degradê, não é isso? Então, na vida conjugal, na vida familiar, na vida conjugal, esposo e esposa, é difícil você separar. Não, esse problema que eu estou vivendo aqui é desse meu passado que eu trouxe para dentro do casamento e que eu ainda não consegui resolver lá atrás e por isso não consegui resolver aqui na frente. Não, esse problema que eu estou vendo no meu casamento aqui é porque minha mulher, porque meu marido, é o problema daqui agora, do casamento agora, tem nada a ver com o passado, doutor César. Para com esse negócio de analisar o passado. Ei, alô, é tudo junto, queridos.
Não tem como você peneirar isso e separar bonitinho. Não, isso aqui, essa minha irritação que eu fico quando ela diz aquela frase, é só do aqui e agora. Não, talvez seu pai dizia uma frase parecida, então mexe na ferida e você reage ao passado e reage ao presente. Isso é tudo junto. Quanto mais cedo e quanto mais claramente você e eu conseguimos perceber quais são as coisas mal resolvidas do nosso passado que trouxemos para dentro do relacionamento, mais perto estamos de resolver os problemas desse relacionamento. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos você entende qual é a coisa mal resolvida lá do seu passado, que você trouxe inconscientemente para dentro desse relacionamento, e você não está percebendo, e quer resolver a coisa do aqui e agora só com procedimentos do agora, vai ser difícil. O que é procedimento de agora? Sei lá, por que você não me diz que me ama 3 vezes por dia? Só diz uma. Ai, não aguento viver só com uma. Coisa assim. Ah, porque você não transa comigo toda hora que eu quero? Enfim, parece, né? Os procedimentos que iam ficar cobrando o outro. Ah, porque você... Então, nesses dois casos que eu citei, é comum cada um, marido e esposa, atribuir sua dor emocional atual ao cônjuge, quando, na verdade, a dor de hoje pode ser uma combinação de problemas do passado com problemas do presente. Por que é difícil a gente entender isso? Sozinhos. Não é uma questão de intelecto, não é uma questão de inteligência. Atendi ao longo da minha vida, não atendo mais consultório, desde 2020 para cá, para me dedicar à rádio, TV, palestra, escrever, tudo isso. Então, parei com o consultório. Mas atendi muita gente brilhante, gente com doutorado, gente com pós-doutorado, enfim. Não é a capacidade intelectual não resolve o problema emocional. Se fosse assim, não teria psiquiatra que se suicidava, né? Para citar na minha área. Você sabe que nos Estados Unidos, um médico suicida por dia, naquele primeiro mundo. Então, a dificuldade de perceber a conexão que existe entre o meu sofrimento de hoje na minha família, especialmente no casamento, e perceber a conexão disso com o passado, isso é difícil porque a dor dói. Porque pensar no que doeu e que não consegui resolver muito bem ainda, vai doer de novo e a gente não quer pensar na dor. Não é verdade? Você quer o Rivotril, mas pensar na dor, não. Fluoxetina, citalopram, sertralina, essa turma toda, loxetina, tá, pelo amor de Deus. Não fala da minha dor, senão eu choro. Eu não quero chorar, eu quero um comprimido. Mas sempre que você precisa chorar, você se medica, você empurra com a barriga para frente a resolução do problema. Não estou dizendo que nunca vai usar remédio, não é isso que eu estou dizendo. Então, mas se você achar que a dor atual é só algo do presente, não vai procurar a cura da dor do passado trazida para o casamento e que seu cônjuge o quê? Não tem nada a ver com isso. Não tem. Eu não vou entrar por aqui, mas a pergunta importante para a gente fazer é por que você se casou com essa pessoa com quem você se casou? E por que ela se casou com você? Com as características que você tem e que ela tem. Então, pense, com quem você era mais. Olha essa meninazinha aqui. Aqui a imagem não está aparecendo, não sei se é uma mãe ou se é o pai, se é avô, se é avó, né? Mas eu sei que ela está agarradinha ali, é uma segurança para ela, né? A carênciazinha dela, pá, agarrou na perninha ali, e ela está ali, você é tudo para mim, né? É isso que ela está dizendo ali, está pensando, né? Então, com quem você era mais apegada na sua infância? Com seu pai, com a sua mãe,
com nenhum dos dois, com os dois, com outro parente, com o vovô, com a vovó, com a tia, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. E até de gente que era mais agarrado com o irmão mais novo. O irmão mais novo segurava, ou a irmã mais nova segurava a peteca da família. Olha, mesmo sendo mais novo, olha que coisa. Olha que peso em cima dessa criança. Queridos, tem criança que carrega um piano para a família que não é fácil. Então, por que você tinha mais afinidade, mais apego com essa pessoa? Faltava algo do pai ou da mãe e por isso você se apegou a essa com quem se sentia melhor? O que faltou? Diálogo, aceitação, flexibilidade, colo, palavras amáveis, encorajadoras. E isso que faltou produziu o que em sua pessoa? Revolta, insegurança, ansiedade, tristeza? Ou você ainda não sabe nomear o sentimento resultado da falta? Ou não sabe, como eu disse antes, ou não entendeu como é que está conectado o sentimento de dor emocional de hoje com a falta de ontem? Bom, esse que eu queria falar sobre, para a gente pensar em questões de casamento, e que é importante a gente pensar um pouco nisso aí. Eu coloquei só para fazer cosquinha na cabeça, para a gente pensar, e precisamos pensar nessas coisas para poder tentar resolver o que dá para resolver. Nem tudo dá para resolver. Mas algumas coisas talvez sejam possíveis de serem resolvidas na vida conjugal. E isso é importante para a educação dos filhos, né? Que é o que eu vou falar agora um pouquinho para vocês. Então, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NHI, publicou um artigo desses dois cientistas de Londres, Dr. Robert Winston, do Imperial College, autor desse livro chamado Ciência e Sociedade, e a Rebecca Chicot, do livro A Companhia Essencial dos Pais. Esse artigo foi publicado em 24 de fevereiro de 2016 e o título do artigo era A Importância da União Precoce entre Mãe e Bebê para a Saúde Mental de Longo Prazo e Resiliência de Crianças. Muitos estudos feitos sobre crise de pânico mostram que muitas pessoas, não todas, eu não estou dizendo que são todas, tiveram uma mãe muito ansiosa, uma mãe muito com dificuldade de regular suas próprias emoções. É aquela mãe que sacudia o bebê, aquela mãe que qualquer coisinha que a criança tropeçava, tá? O que aconteceu? Machucou? Ai, cadê o álcool gel? E tal. Uma mãe muito ansiosa, não sabia lidar com nada, foi nada. O garotinho tropeçou ali no parquinho, isso aqui. Mas a mãe, uma ansiedade, que a gente chama de ansiedade de traço, né? Que é diferente de ansiedade estado. Então, foi a primeira vez que eu me lembro de tantos anos como psiquiatra, que eu vi um artigo científico de alto nível em que o Dr. Winston colocou isso aqui, ó. Ainda que eu tenha publicado mais de 300 artigos em revistas médicas e trabalhado no desenvolvimento de técnicas de fertilização in vitro, IVF, se eu for realmente honesto, minha mais importante realização é, sem dúvida, meu quê? 3 filhos. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. E todos nós, de diferentes formas, somos capazes de contribuir para a próxima geração, tanto como pais e profissionais de saúde, como uma sociedade. Que coisa maravilhosa a gente ter filhos, gente. Você sabe que tem gente que não gosta de filho. Tem avô e avó que não liga para neto. Eu não consigo entender isso. Já escutei mãe falar assim, filho é um estrupício. Não sei se tem essa palavra aqui em Mato Grosso do Sul, um atrapalho. Claro, olha a infância dela, também foi um desastre, né? E eu conheci a infância da pessoa que disse isso. Mas aí vem aquela questão, o que você sofreu no passado, o teu filho não tem culpa disso hoje. Então, a Bíblia fala umas coisas interessantes, né? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irritem seus filhos. Pai, não irrite seus filhos para que eles não o quê? Desanimem. As crianças podem começar a ficar desanimadas e isso pode ser um pé na depressão infantil. Essa autora, inspirada por Deus, ela falou assim, pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites.
É passado isso geneticamente. Graças a Deus que a genética não é uma obrigatoriedade. Genética não é uma condenação. Genética é uma propensão. Graças a Deus, né? Se fosse, que palavra vou usar aqui? Obrigatório que os erros dos pais, os filhos tivessem, nossa, é um desastre. Então, todo filho de alcoólatra teria que ser alcoólatra ou alcoólico. Felizmente não é. E outras coisas mais complicadas. Então, o Dr. Patrick Carnes, ele tem um livro em português chamado Isto Não é Amor. Em português tem 444 páginas. Ele estudou profundamente as compulsões sexuais. E ele fez um estudo com 932 pessoas, em que ele foi verificar quais eram. Adicção é a mesma coisa que vício, né? Vício, compulsão. Qual era que a mãe tinha, o pai tinha, e como isso afetou os irmãos, as crianças. Quando, então, 18% das mães tinham uma adicção sexual, 40% dos pais, 50% dos filhos tiveram também. Álcool, 25% das mães, 38% dos pais, 46% dos filhos. Comida, compulsão por comida, 43% das mães, mais comum em mulher do que no homem, 24% dos pais, 37%. E quando havia uma combinação de dois tipos de vícios, sexo com álcool, comida com álcool, sexo com, enfim, 22% das mães tinham, 40% dos pais, 56% tinham esse tipo de compulsão. Então, quer dizer, a genética, ela favorece esse ou aquele comportamento bom ou ruim, mas não determina esse comportamento. Alguns pais atendem, eu vou voltar nessa questão da genética daqui a pouco. Alguns pais atendem cuidadosamente as necessidades temporais dos filhos. O que é necessidade temporal? Leva no dentista, vai à reunião de pais e mestres, leva no médico, vai na aula de inglês, vai tal, buscar na natação, faz um esforço danado, né? Alimenta direitinho, tratam fiel bondosamente na enfermidade. Pensa, então, haver cumprido o seu dever. Nisso se engana, a sua obra apenas começou. Importa cuidar das necessidades do espírito. Do espírito, ou seja, mentais, né? Requer-se habilidade para aplicar remédios apropriados para a cura de uma mente magoada. Olha só, as crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de quê? De mais idade. Então, se você tem aquela ideia, ou tinha aquela ideia de que a criança não liga para nada, está lá brincando com o Hot Wheelzinho dele, ou está assistindo Patrulha Canina, enfim, não liga para nada. Ei, alô, liga sim. Você sabe que tem um filho, se você tem 2 filhos ou mais, você está conversando com teu marido um assunto sério, ou com a tua mãe, ou com o teu pai, e o garotinho está brincando ali, daqui a pouco ele faz uma pergunta em cima da conversa que você está tendo. Não é isso. Ele está ligado em você. Meu neto mais velho é típico, mais velho não, o da Thaís, né? O Luquinha de 9 anos, tipo 10 parabólicas. Assim. Ele é dramático, uma criança dramática, assim, muita emoção. Emoção que sai. E já o irmãozinho de 5 anos é mais cabeça, diferente. Então, as crianças têm provações, queridos. As crianças têm angústia. As crianças têm tristeza. Elas não falam assim, eu nunca vi, né? Uma criança com 5, 6 anos fala assim, mãe, estou com uma angústia. Ela não sabe o que é angústia, mas ela tem angústia. A criança manifesta, eu não sou psiquiatra infantil, mas a criança manifesta o seu sofrimento emocional pelo comportamento. Então fica super hiperativa, e aí já quer, alguns colegas querem enfiar metilfenidato, essa criança na Ritalina, e fala, calma, peraí. Ou fica oposto disso, uma criança que vai, eu vou falar aqui para quem é cristão, que leva na igreja, né? Você leva a criança na igreja, entra 9 horas da manhã, para sair meio-dia, ela fica sentada o tempo todo quietinha no banco, cara, essa criança está doente. E aí pode elogiar, né? Bom comportado, né? Tal. Vou até botar uma gravatinha nele e tal. Alô, peraí. A criança normal, ela não vai aguentar. Na pandemia, eu acompanhei minha filha na pandemia, foi uma luta, né? Para vocês que são professoras, né? Teve que dar aula com o computador. Imagina você ficar, mesmo reduzindo a carga horária de cada dia. Muitas vezes estava na casa da minha filha, ele ajudava ali.
E o mais velho, o mais novo não estava na escola ainda e tinha que ficar ali no computador. Imagina a criança ficar 4 horas de frente ao computador com a professora e a professora. Foi ruim para todo mundo, não é verdade? Difícil, não dá. Não é normal. Não se poderia bater na criança porque ela não ficou 4 horas na tela do computador assistindo a aula online por causa da pandemia. Essa maluquice criada aí por alguns poderosos desse mundo e que vai vir de novo. São 3 maneiras básicas que a gente pode errar com o pai e mãe. Primeiro, superproteção, rigidez ou negligência. Superproteção é você nunca deixa a criança fazer nada, quer fazer tudo por ela. Confesso que o meu erro como pai e como avô é mais nesse campo aí. Rigidez é como o nome diz. Nada pode, tudo proibido. Pai duro, ditador. Mãe sargenta. Negligência, o nome diz, né? Deixar a criança na mão de babá, na mão de tablet, na mão de, sabe? Alexander Lowen, um psicólogo americano, ele fez uma pesquisa uma vez, acompanhou, chama-se estudo follow-up, ele fez um segmento de estudo acompanhando crianças que foram criadas em lares ditatoriais comparado com crianças que foram criadas em lares liberais. Tudo podia nesse caso aqui, aqui nada podia. Lá na frente, no final da adolescência, quando ele foi ver o comportamento desses 2 grupos, que agora eram jovens, os 2 tinham problemas complicados de comportamento. No fundo, aqueles jovens que é de lar liberal, e que o pai deixava, tá bom, mamãe, eu só vou chegar às 1h30 da manhã, tá bom, tá tudo certo, cuidado com o ladrão, não sei o que, tá, mas tá tudo certo. Esses jovens depois ele falaram assim, aquilo que para mim antes era bom, porque meu pai e minha mãe deixavam eu fazer tudo, no fundo do meu coração eu fiquei pensando, será que eles ligam realmente para mim? Interessante, né? Então, superproteção, doutor Marcelo Alevato, superproteção diminui a imunidade e a negligência aumenta os sofrimentos mentais. Sim. As doenças mentais, a Organização Mundial da Saúde, as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, Freud estava certo quando ele falou que quando você atende um adulto no consultório, que traz a sua dor emocional, a gente está lidando com a cicatriz, porque a ferida original foi feita lá atrás. Então, eu falei que ia voltar na genética. O que faz o nosso eu, né? O que eu e você hoje somos, o que seu filho e sua filha cada um deles, tem a ver com influências hereditárias, já falei aqui, né? Alguns neurocientistas falam que o nosso comportamento, nosso temperamento, mais que comportamento, ele 40% é herdado e 60% é aprendido. Então, o que a gente tem a ver com influência hereditária, tem a ver com epigenética. Eu estou só no Mobral de epigenética, o seu beabá da epigenética. Epigenética é tudo aquilo que acontece no ambiente da família, especialmente quando a mãe está grávida, se ela queria esse filho, se não queria esse filho, se esse pai também queria, se não queria, como é que ela lida com essa criança no ventre, se ela fica irritada, impaciente, ou se ela está amando essa criança, a criança nasce, como é que é aceita ou não é aceita, por quem que é aceita, por quem que não é bem aceita. Então, todas essas influências do ambiente influenciam a maneira do gene se expressar. Chama-se epigenética. Talvez alguns comportamentos bem precoces, disfuncionais, tenha mais que ver com epigenética do que com genética, incluindo homossexualidade. Então, que não é genético. Então, influências hereditárias, o meio ambiente da criança passou os primeiros anos da vida, como é que era essa família, esse meio ambiente? Havia abraço, não havia abraço, havia beijo, havia chute, havia alcoolismo, houve divórcio, espancamento, abuso verbal, enfim. Como é que foi essa família, esse ambiente? A sensibilidade pessoal, vou voltar nisso aqui daqui a pouquinho, aquela criança, como que ela reage aos eventos? E a natureza espiritual, queridos, está em tudo.
Tem tudo. Vocês que colocaram seus filhos nessa escola, parabéns mais uma vez, porque essas crianças vão aprender que, além de problemas políticos, maldosos, corruptos, sociais complicados, violência social, feminicídio e esse monte de ideologia de gênero maluca que tem por aí, existe uma guerra espiritual atrás disso. Então, essas crianças, sabendo disso, elas vão ter melhor condições de se proteger para enfrentar o mundo maluco. Que Jesus falou assim: agora se aproxime príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, sou eu ensinando o Luquinha a fazer oração, meu netinho, que agora já está maiorzinho. Então, a disciplina dura demais, a crítica em demasia, leis e regulamentos desnecessários levam ao desrespeito da autoridade, a desconsiderar os princípios morais e éticos. Quer dizer, quando o pai e a mãe é duro demais com essa criança, ela vai chutar o balde em relação ao princípio. Depende do perfil da criança. Se for uma criança mais introvertida, mais quietinha, mais na dela, mais de reprimir emoção, ela vai engolir um monte de sapo, vai ter doença psicossomática, vai voltar a fazer xixi na cama quando já controlava, enfim. Mas se for uma criança meio que pisou, levou, algumas são assim desde pequeno, né? Vai, assim que puder, já pula fora da igreja, vai cheirar não sei o quê, vai injetar e tal, já vai para o mundo, né? Porque você apertou demais. Então, ou apertar de menos, que é o problema hoje em dia dos pais. Então, todo conhecimento que possuam adquirir jamais fará o mau resultado da disciplina frouxa na meninice, que já é outro lado, né? Uma negligência frequentemente repetida forma o hábito. Um ato errado prepara o caminho para o outro. Os maus hábitos são mais fáceis de formar que os bons e são mais difíceis de abandonar. Por isso que desde pequeno que essa criança... A Bíblia fala disso, né? Que a psicologia séria respalda. Quando a Bíblia fala assim... Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que desde que é pequena, porque quando for velho, ela vai seguir naquele caminho. Com flexibilidade, mas com princípios. O amor não pode ser emocional, o amor tem que ser firme. O amor não é um sentimento. Eu amo tanto meu filho que eu deixo ele fazer o que? Assistir o que ele quiser no tablet, no celular. Alô, o que é isso? Isso não é amor. Então, ajudar as crianças a construir uma mente saudável. As crianças têm temperamentos diferentes, disciplina deve ser diferente para cada filho. Os pais precisam observar isso. Essa autora fala disso aí. Algumas crianças são mais sensíveis do que outras. Por isso que a disciplina tem que ser diferente. A gente pensa assim, eu trato meu filho tudo igual. Mas eles são diferentes. Amar igual é um dever nosso com o pai e mãe, mas a forma de você lidar com uma criança vai ser diferente da outra criança. Porque uma é mais safo, uma, tá bom, pai, tá tudo certo. Enfim, a outra já, por que você fala assim comigo e tal? A mesma coisa, o mesmo assunto, o mesmo momento ali. Um reage de uma forma, outro reage de outra, porque são diferentes. Então, veja bem aqui, que são dois irmãos. Mesma família, irmãos biológicos, mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma religião, mesma escola, o mesmo problema, um evento estressor ali amarelo, acontece essa família, vamos supor, sei lá, as crianças escutam o pai falar com a mãe que não quer mais viver com ela. Bum! Isso é uma paulada na cabeça de uma criança. Divórcio é uma marca que não sai fácil da cabeça das crianças. Então, vamos supor que seja aí essa questão. Então, um irmãozinho vai reagir com a dor emocional em função desse trauma até um certo ponto. Talvez vai chorar um pouquinho, talvez vai ficar meio desanimadinho para ir para a escola, talvez vai perder o apetite, talvez vai ter uma febre de origem desconhecida, vai dizer que está com dor na barriga, mas não tem nenhum problema, leva o pediatra e tem que levar mesmo, né? Para encontrar ou descartar alguma coisa física. E o outro irmãozinho, com o mesmo evento, já passa o limite dos transtornos mentais. Já dá uma destrambelhada maior. Por quê? Porque é mais sensível essa criança. O impacto sobre ela. Por isso que os mesmos eventos estressores produzem resultados diferentes em pessoas diferentes.
Por isso que também os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes de pessoas diferentes. Ah, meu vizinho falou que a medicação X foi ótima para ele, vai ser para mim também. Eu não sei. Pode ser uma droga para você, pode te intoxicar, pode dar efeito colateral, porque os organismos são diferentes. Então, algumas crianças necessitam mais atenção do que outras, já falei sobre isso. A doutora Elaine Aron é uma cientista americana, uma psicóloga, e eu fiquei sabendo dela anos atrás, quando eu li um livro de uma outra mulher que trabalhava com Wall Street, depois foi fazer psicologia, Susan Cain, num livro, daqui a pouco aparecia aí, O Poder dos Quietos. Ela mencionou o trabalho da doutora Elaine Aron. Eu me interessei por esse trabalho, pesquisei, fui atrás, corri, fiz contato com ela, e ela faz um trabalho muito bonito com o marido. Ela fez estudos com ressonância magnética cerebral e ela desenvolveu um novo traço de temperamento chamado HSP, que é High Sensitivity Person, pessoas altamente sensíveis. Depois lançaram um livro nos Estados Unidos, um filme, um documentário nos Estados Unidos chamado Sensitive, né, a história não contada. E até foi interessante, porque como eu fui o único psiquiatra do Brasil que fez contato com ela, em função desses estudos, ela pediu que eu fizesse uma revisão da legenda do filme, que fizeram o filme e botaram uma legenda em português, e eu fiz a revisão da legenda em português. Então, esse livro, lançaram agora um novo no Brasil, Pessoas Altamente Sensíveis, como lidar com excesso de estímulos emocionais e usar a sensibilidade a seu favor. E ela lançou um livro para crianças, também tem em português, como preparar seu filho para enfrentar o mundo de hoje. Muito interessante, ela verificou que as crianças que têm um processamento cerebral diferente nas crianças mais introvertidas. Introversão não é timidez. Timidez é uma coisa sofrida, mas a introversão não. Extrovertido é aquele indivíduo que se dá bem com todo mundo, conversa com todo mundo. Não, introvertido fica mais na dele. Não tem nenhum problema ficar sozinho. Meu perfil é de ser introvertido, eu sou uma pessoa introvertida. Eu gosto de ficar comigo, não tem nenhum problema. Eu tinha um colega anestesista que ele, bem anos atrás, ele ligava para mim e me chamava de Cezinha. Cezinha, cheguei em casa agora, cara, não sei, eu tenho que estar ligando para um monte de gente, eu consigo ficar sozinho, o que eu faço? Eu ligo para um, ligo para outro, mas não consigo sossegar, que negócio é esse? Por que você não consegue ficar com você, rapaz? Que problema você tem com você que não consegue ficar com você, né? Então, a doutora Elaine Aron verificou que, então, você pega uma pessoa de perfil introvertido e coloca para trabalhar numa empresa, naquelas empresas que você senta aqui na mesa e tem um colega de frente para você, computador para um, computador para o outro, tudo muito junto ali. Cara, eu não consigo. Me distrai. Eu tenho que estar num canto sozinho, ali eu produzo maravilhosamente. E ela, nos estudos dela, muito interessante, ela mostrou que essas pessoas que têm esse processamento cerebral diferente, que têm uma introversão, elas, quando têm um ambiente que não é favorável, elas se dão muito mal mesmo, em termos de produção. Mas se ela está num ambiente favorável, elas produzem mais do que os outros. E tivemos agora, sexta retrasada, lá no Novo Tempo, uma moça que conheci agora, muito bonito o trabalho dela, Daniela Pires, pode ser, de Goiás, cidade perto de Brasília. Um treinamento muito bonito, fez um teste com todo mundo da nossa equipe do Vida e Saúde, do programa, e ela comentava exatamente sobre isso, né? Que ela faz assessoria de gestão de pessoas, tipo assim, então as pessoas que são mais extrovertidas, se você botar ela para trabalhar numa sala sozinha, ela e o computador, pode ter certeza, esse funcionário, a cada 15 minutos, ele vai lá fora tomar um cafezinho, vai beber uma aguinha, vai não sei o quê, para conversar com alguém, porque não aguenta ficar ali só ele e a máquina, né? Já o introvertido, né, que sou eu, bota ali na sala só computador, cara, é maravilha, eu fico ali, produzo, escrevo meus artigos, meu programa, Vida de Saúde e tal, mas se entra alguém, já me destrambelha. Então, a gente tem que perceber que as crianças são diferentes nesse sentido, né? 1,4 bilhões de pessoas têm essa sensibilidade, várias características. Você vai no shopping, assim, aquele barulho shopping, sabe? Passa uma ambulância, aquela sirene, isso me incomoda. Motocicleta, na minha cabeça me incomoda. Assim. Me dá uma pena quando eu vejo num shopping, na praça de alimentação, que eu só vou para levar meu netinho com a minha filha e tal, assim, vou embora assim que possível.
tem mamãe lá com o bebezinho recém-nascido ali, aquela zoeira e tal. Cara, pelo amor de Deus, tira essa criança daqui. Leva lá para o parquinho, lá na natureza. Bom, então, 20 para as 9, gente. Como você sentia quando era criança ou adolescente no seu lar? Pense nisso ao ter alguma atitude com seu filho ou com a sua filha. Como é que você sentia? Promova um clima emocional que aproxime as crianças de você. Quer implantar princípios morais e éticos na mente das crianças? Então, primeiro procure o quê? Cativar a afeição dessas crianças. Vem cá, dá um abraço, papai, aqui. Gosto muito de você. Isso que você fez não foi legal, mas eu gosto de você. Entenderam? Daqui a pouco eu vou voltar nisso. Vocês têm mais uma meia hora para ficar aqui ou querem ir embora para descansar? Para ficar à vontade, tá, gente? Se alguém tiver compromisso, sem problema, pode sair, fica à vontade. Então, Jesus tinha essa sensibilidade com as crianças. Não é à toa que as crianças gostavam de subir no colo dele. Puxar a barba dele, o cabelo dele. E ele falou, deixa vir a mim as criancinhas lá. Eles têm um sentido duplo, né? Criança mesmo, literalmente falando, mas criança, você e eu, sermos feitos criança no sentido de pureza, né? Coisa linda, apesar das crianças já serem contaminadas pelo pecado, elas têm ainda um resto de pureza que foi preservada depois da queda, que é uma coisa muito linda, né? Muito linda, sim. Então, Jesus tinha essa paixão por criança, né? As crianças novas deixadas a si mesmas aprendem o mal mais depressa que o bem. Os maus hábitos se harmonizam melhor com o coração natural, quando o coração é a parte mais profunda da mente. E as coisas que elas veem ou ouvem na infância, na meninice, são-lhe profundamente incutidas na mente. Não é verdade? Você não lembra de alguma frase que você escutava na sua infância, boa ou ruim, e que está até hoje aí, não é? Marcou aquela frase. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida, o quê? Na batalha da vida. Cara, que é uma frase antipática na realidade, eu acho, viu? Assim, que é um peso muito grande, né? Muito grande. Mas a ciência tem verificado isso. Acho que é o próximo slide, é o Dr. Jerome Kagan. Esse é o livro que eu falei, da Susan Cain, o livro chamado O Poder dos Quietos, como os tímidos introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Vomita pelas redes sociais. Se expõe demais na rede social. Ela cita Jerome Kagan, foi ela que citou nesse livro a Elaine Aron. E o Dr. Jerome Kagan, ele é um psicólogo de Harvard, ele analisou, um dos estudos que ele fez, ele analisou 500 bebês, desde pequenininho, foi fazendo segmento, um acompanhamento, vendo essas crianças. E ele verificou que desses 500 bebês, os que quando eram bebês eram mais agitadinhos, balançavam mais a perninha, mais o bracinho, lá na adolescência ficaram mais lentos, mais passivos. E o contrário é verdadeiro. Os que eram mais quietinhos depois ficaram mais agitados. Mas eu coloquei esse texto aqui, não por isso, mas pelo que ele fala aqui, ó. Pode se comportar assim pelo modo como você passou o quê? Os primeiros 3 anos e meio da sua vida, que é o que Ellen White está falando lá. Tem outros textos de Ellen White que ela fala os 3 primeiros anos são mais importantes, tem outros textos que ela fala os 7 primeiros anos são mais importantes. Abaixo do Senhor Jesus, o meu guru na área de ciência foi Rollo May, um psicanalista americano profundo, R-O-L-L-O-M-A-Y. Tem vários livros muito bons dele. O melhor livro que eu li sobre ansiedade chama-se O Significado de Ansiedade, Rollo May. Ele fala exatamente isso. Os primeiros anos da infância montam a estrutura. Depois que a gente chega na vida adulta e a gente tem dificuldade emocional e vai procurar resolução, a gente está mexendo com essa estrutura. A gente vai ter que reestruturar, né? Alguns pensamentos disfuncionais, algumas coisas erradas que a gente aprendeu quando era criança, a gente chama de distorção de pensamento, né?
Tipo aquela mãe frustrada no casamento que vivia dizendo na sua casa para as meninas, as filhas escutarem: ah, mas eu sempre casei com teu pai, o homem é tudo igual, o homem só faz mulher sofrer, onde eu estava com a cabeça aquele dia. A menina vai escutando isso. Qual é a crença central psicológica que vai entrar na cabeça da menina? O homem faz mulher sofrer, o homem é tudo igual, o homem é porcaria. E às vezes acaba casando com um cara ruim para provar que a mãe tinha razão, né? Então, se cresce com esses pensamentos distorcidos que entrou na cabeça, lá na vida adulta vai ter que botar esses pensamentos em cima da mesa e pensar: esse aqui não é saudável, vai para o lixo. Esse aqui é saudável, fica com ele. Isso é que a TCC faz, né? Terapia cognitivo comportamental. E antes da TCC, é o que o Senhor Deus, o Espírito Santo, faz com você e comigo, se você buscá-lo de todo o coração. Ele faz essa terapia com você. Então, seja honesto com a criança. Não precisa dizer tudo, mas não minta. Eu penso assim, se tem duas pessoas no mundo que você nunca devia mentir, a gente nunca deve mentir para ninguém, né? Mas uma é criança e a outra é o esquizofrênico, porque ele sabe que você está mentindo. Uma boa parte esquizofrênica tem inteligência acima da média. O problema é que o inconsciente está para fora. E a gente bota o inconsciente para dentro. A nossa loucura vai para dentro, a dele vai para fora. Então, não prometa o que não vai realizar só para acalmar a criança. Porque essa segunda aqui não precisa dizer, mas não minta para a criança. Sabe, a mãe, já até entende, a mãe está muito ocupada, um monte de coisa, tem roupa no varal, começou a chover, tem que tirar a roupa, e o feijão vai queimar no fogo, e o bebezinho está chorando com a fralda molhada, e está na hora de pegar, aí o telefone toca, e a menininha de 8 anos vai lá: mamãe, é para você. Fala que eu não estou. Não dá para atender agora, fala que eu não estou. Como é isso? Então, como assim? Mãe, você está aí. Você não fala que não está? Como é? Pum! Dá um tilt na cabecinha dessa criança. Vou pular algumas coisinhas para a gente ganhar um tempinho aqui. Então, vamos à parte final. Encorajar a criança ou jovem de que ele pode ou ela pode se controlar. Tem um texto, acho que não está aqui, Ellen White fala que a gente deve educar nossos filhos a desenvolver autocontrole emocional desde... O texto original está em inglês, fala-se babyhood, não tem uma palavra que traduz em português, mas seria desde a primeira infância, vamos dizer assim. Está chorando no leito, está com a fraldinha seca, acabou de mamar, não está muito calor nem muito frio, não tem mosquito pernilongo zoando ali, mordendo. Está confortávelzinha, e você precisa acabar de fechar a janela porque vem um temporal. Não precisa pegar o bebê no colo e deixa chorar um pouquinho ali, não vai morrer não vai ficar neurótico não vai precisar de Rivotril depois não. Então, pode não existir, claro, fácil e rápida solução. A criança precisa aprender a lidar com emoções dolorosas, sim, precisa lidar. E a gente precisa ser honesto com essa criança. Às vezes eu vou levar meus 2 netinhos na escola, o Luca e o Theo. O Luca tem 9, o Theo tem 5. O Luca é aquele emoção. O Theo é razão. Muito engraçadinho. O maior estava estudando, aprendendo a ler. Aí eu estava passeando de carro com eles lá em Jacareí. Aí parei no semáforo, no sinal vermelho. E aí o mais velho estava começando a ler. É muito lindo criança que está começando a ler, né? Está no carro assim... Padaria. Tão bonitinho isso, né? E aí ele olhou para o carro da frente, o Luquinha, assim, Volvo. Tinha um carro da marca Volvo, né? Volvo. Aí ele, Volvo. Aí o Telzinho estava atrás na cadeirinha, os dois assim, Ivo, é o nome de você. Volvo. Essas coisinhas são muito lindas, né? Então, às vezes eu vou levar e o Luquinha teve realmente uma dificuldade de ansiedade de separação, muito agarrado com a mãe, e para ir para a escola. Não foi fácil, não. Foi uma barreira, aí eu tentei para ajudar, e o pai, enfim, toda a turma entrando para ajudar. E graças a Deus ele foi vencendo e tal, mas até hoje ainda, já tem vários anos,
Ele ainda fala, geralmente terça e quinta eu deixo na escola, 1 da tarde, escola Adventista de Jacareí. Ele falou assim, vô, fala com a avó, a outra avó lá do outro lado, o outro vô, fala para chegar 10 minutinhos antes, tá? 10 minutinhos, tá bom, que o vô fala, fica tranquilo, 10 minutinhos antes. E já conversamos bastante, o que acontece? Bem, se furar o pneu, vamos pensar o seguinte, e se furar o pneu que estiver vindo para cá? Ele não vai chegar 10 minutinhos antes, vai chegar talvez um pouquinho depois. Não. Ansiedade, né? Mas está bem melhor. Então, ele teve um pouquinho de terapia e foi muito interessante, porque agora ele sabe lidar com a emoçãozinha de ansiedade dele. Não foi resolvida 100%, mas ele aprendeu a administrar. Coisa linda. Ele falou, às vezes eu vou levar para a escola, leva o quê? Sei lá, 15 minutos para chegar. E aí ele fala, hoje não estou com vontade de ir para a escola. Se eu pudesse eu não ia e tal. Aí eu procuro empatizar com ele, né? Você está sentindo alguma coisa desagradável? Tal. Aquela coisa chata, né? Vou e tal. Aí é chato mesmo, né? Tal. E você quer falar mais sobre isso e tal? Se eu pudesse eu não ia e tal, mas mamãe falou comigo e eu também aprendi com o tio Diego, que foi um psicólogo que ajudou um pouquinho, de que eu posso pensar em outra coisa. Ele começa a elaborar a solução do problema que ele aprendeu a administrar essa questão. Olha que coisa linda, né? 9 anos. As crianças podem aprender a lidar com a emoção dolorosa. Use palavras simples, compreensíveis e confiáveis. Palavras simples, né? Uma vez tinha uma propaganda muito interessante. A cena assim, imagine a cena assim. Uma cozinha de uma casa, a mesa na cozinha de tomar refeição, a mãe sentada ali almoçando, enfim, com a filha dos seus 8 aninhos. Aí a filha vira para a mãe assim e fala assim, mãe, o que é virgem? A mãe diz, meu Deus, é hoje, vou ter que explicar tudo agora. Vou ter que explicar, dar uma aula de sexualidade e tal. E a mãe explicou, levou 40 minutos explicando tudo, quando nasce a sementinha e tal, e o papai vem o bebê. Aí, entendeu, querida? Sim, entendi, mas o que é extra virgem? É que na frente dela tinha uma garrafa de azeite extra virgem. A mãe ficou tão ansiosa que já quis explicar uma aula de sexualidade, assim. Então, seja simples, podia perguntar, por que, querida, o que você quer dizer com essa palavra? Está escrito na garrafa, já resolveria tudo, né? Está escrito aqui, extra virgem. Não faça comparações, que eu sei que é uma coisa difícil, a gente meio que, sua irmã faz, por que você não faz? Teu irmão faz, teu primo faz, por que você não faz, né? Evita isso. Porque as comparações geralmente são infelizes, né? Porque as crianças são diferentes. Não prometo que você não pode cumprir, então você perde a moral com essa criança. Tarefas não devem ser nem fáceis nem difíceis demais. Você vai ver qual criança pode ter qual tarefa. Não atacar a pessoa, mas o erro dela. Não é você uma burra porque fez isso. Falei 1000 vezes com você. Entornou o leite de novo na toalha. Essa é uma forma agressiva de você depreciar a criança. Mas como é que você vai... Se a criança pode ser realmente hiperativa, desatenta e derruba mesmo, primeiro você tem que botar o copo na frente da criança, tem que ajudar também, né? Ela está aqui, o pratinho está aqui, não deixa aqui do lado, porque ela está comendo aqui, vai derrubar. Então você faz a geografia, a logística, você ajuda essa criança. Mas se ela mesmo assim, por desatenção ou hiperatividade, aí você fala, querida, mamãe ama muito você, mas lembra que eu falei para você botar o copo na frente? Você é uma menina muito legal, mamãe te ama muito, mas isso que está fazendo de novo aqui, vamos pensar um pouquinho e tal, entendeu? Então você protege a criança, você não ataca a criança e você ataca o que ela fez, não ela. Valorizar pelos pequenos esforços realizados, mesmo que pequenos. Então, vamos supor a criança hiperativa que sábado à noite vai comer pipoca, assistir um desenho na televisão e um filme lá com o pai e a mãe, e aí usa 9 copos para beber o suco. Na mesinha ali de centro da sala, ela usou 9 copos. E depois que terminou, na hora de dormir, ela pega 2 e bota na pia. E lava. E deixa 7. Em vez de você criticar, poxa, você me deixou 7 aí, por que não levou tudo? Querida, que legal, você conseguiu pegar 2 e lavar para a mamãe. Olha, eu sabia que você era capaz de fazer isso. Agora você vai conseguir fazer com os outros também. Entendeu? Então você elogia o que a criança conseguiu fazer naquela agitação que talvez seja, se for um caso de hiperatividade.
É, não use um filho em briga da família, isso é meio comum, né? Não deprecie seu cônjuge para com o filho, porque seu pai, não sei o quê, porque sua mãe e tal. Não faça isso. Cuidado com o triângulo afetivo com os filhos, está frustrado no casamento, você se agarra com o filho. Você está mais preocupado com o seu filho ou com o seu parente? Eu quero contar uma história aqui. Antes da história, deixa eu falar isso aqui, o número 15. Lembre-se, as crianças não se tornam mais felizes quando damos tudo o que elas querem. Mas precisa aprender a lidar com a frustração, porque a frustração faz parte da vida, da realidade. Não castigue uma criança quando você estiver o quê? Com raiva. Deixa passar a raiva e depois você vai falar com ela. Senão você vai errar, possivelmente. Joãozinho é sua mãe. Joãozinho, interessante, ele era um menino amável e tinha uma avó meio complicadinha. E aí não tinha muita afinidade com o Joãozinho. E o menino disse que não gostava da vovó. Falou para a mãe, não gosto da vovó. Aí a vovó era um pouquinho ranzinza e tal. E a mãe, nervosa, insistiu que ele devia gostar da vovó. Você tem que gostar da vovó. Aqui nessa casa ninguém não tem esse negócio de não gostar. Aí pegou pesado com ele. E ele insistiu, mas no momento eu não gostava porque ela fez isso comigo, eu não gostei e tal. Aí ele ganhou umas palmadas. A mãe foi lá e deu umas palmadas no menino. Aí chorando ele falou assim, tá bem mamãe, tá bem, eu gosto da vovó. A mãe então abraçou e beijou Joãozinho. Pegando essa cena, assim, esse corte dessa cena, o que esse menino, o que foi passado para essa criança com essa atitude da mãe? A mãe gosta de criança mentirosa. É isso. Se você fala que gosta da vovó, eu te beijo. Se você fala que não gosta, eu dou uma palmada. Então fala mentira para mim, porque eu gosto da mentira. Quando a criança fala a verdade, apanha. Quando fala mentira, ganha abraço e beijos. A mãe quer que a criança fale o que ela, a mãe, quer ouvir, não o que a criança tem a dizer. O sentimento da criança não tem valor. A mãe estava mais preocupada em agradar a mãe dela do que entender e acolher o filho. Joãozinho pode dali para frente esconder seus sentimentos genuínos, porque ele vai aprendendo, claro, não é só com um evento desse, dificilmente o que marca a nossa vida em termos negativos, que produzem sofrimentos emocionais na vida adulta, não é um trauma, um dia que a mãe teve essa atitude, não é uma vez, é uma sequência de situações. Claro, algumas situações bem traumáticas, como estupro, um espancamento, uma violência de um pai alcoolizado, enfim, são coisas que realmente marcam, né? Como trauma, mas em geral é uma sequência de postura da mãe e do pai com essa criança que vai torcendo para o lado neurótico a estrutura da personalidade dessa criança. Então, ele pode começar a negar que sente isso ou que sente aquilo, porque com medo de expressar o que ele sente. Ele pode desenvolver uma falsa culpa por ter certos sentimentos. A vergonha ou culpa pode nos levar a ficar calados em vez de sermos sinceros. Então, João, ele não estava depreciando a avó, ele só falou assim, mãe, a vovó fez um negócio que eu não gostei. A mãe poderia ter ensinado a respeitar a avó, claro, e entender que a avó, não conseguia ser diferente. Querida, a vovó tem suas dificuldades, mas olha, trata ela bem, ela às vezes outra traz um docinho para você e tal, mas entendeu? Ela poderia meio que ser realista sem detonar a avó e sem não ser empático com essa menina, com esse menino. Muito bem. Esse texto é altamente científico, analítico, psicodinâmica, terapia psicodinâmica, analítica. Animar a expressão de amor para com Deus e uns com os outros, a causa de haver tantos homens e mulheres. E eu gostei que essa autora colocou homens e mulheres endurecidos no mundo, é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada onde? Na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Então essa criança sofreu lá, ela travou, ela colocou barreiras, ela colocou defesas disfuncionais para poder lidar com a realidade, para não surtar. Tem uma frase que diz assim, a gente se torna aquilo que causa menos dor. Então isso que você é hoje como pessoa, é o melhor que você fez,
E mesmo que você não goste disso que você é hoje, é o melhor que você conseguiu. Com os recursos que você tinha psicológicos, a gente se torna mais parecido com aquilo que causa menos dor. Só que às vezes a gente está tão recuado, não causa dor, mas também você não integra com as pessoas. Ou você se integra demais, sendo a pessoa espaçosa, abusiva, falta desconfiômetro. Então, por isso que não existe nenhum ser humano, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é 100% saudável mentalmente. Todos nós temos uma luta aqui, uma luta ali, precisa ajeitar aqui, melhorar ali. Então, eu vou aqui fala de repressão de sentimentos, né? Esse é um livro interessante, Aspectos Emocionais do Câncer, do Lawrence Lee Chan, Brigando pela Vida, Aspectos Emocionais do Câncer. Ele fala assim, ele cita o Dr. Samuel Silverman, que diz assim, se existe uma tendência latente para desenvolver um câncer numa pessoa, a incapacidade de expressar seus sentimentos afetará o corpo em algum ponto vulnerável. A gente chama isso de órgão de choque, que para cada um de nós pode ser um órgão diferente. Tem pessoas que têm um estresse emocional e dá prisão de ventre. Tem outro que dá diarreia. Tem outro que dá dor na nuca. Tem outro que dá doença autoimune. Tem outro que dá taquicardia. Enfim. Um professor de cirurgia plástica dizia que as pessoas que não conseguem chorar pela alma, podem chorar pela pele. Então vai ter algumas, a gente chama de lesões exudativas, quer dizer, lesões na pele que tem uma secreção. Enfim, o corpo está sempre junto com a mente, tentando um ajudar o outro. Aqui é minha filha, e também com o Luquinha, ensinando a orar. Eu vou ficar por aqui. Só vou mostrar umas imagens das crianças orando ao Senhor Jesus, que é uma coisa muito linda, né? Eu lembro do meu netinho, quando estava na pandemia, o mais novinho, ele queria fazer oração. Aí sim, vovô, Pai do céu, aí abençoe a nossa alimentação, tarará, e nos livra do vírus. Nos livra do vírus. Então, ensina a criança desde pequenininho, né, a orar. Esse é o último texto, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Essa é uma das mais belas imagens que eu tenho de Jesus Cristo com as variadas crianças desse planeta. Vamos fazer uma oração então para terminar. Pai querido, muito obrigado por essa noite em que pensamos sobre a nossa história como filhos, como pais, como avós. E ainda tem tanta coisa para a gente aprender a ser melhor pai, melhor mãe, melhor avô, melhor avó. E nós estamos dispostos a aprender. Nos perdoe quando nós erramos com nossos filhos, com nossas crianças. E também com a nossa criança de dentro, nossa criança interior. Pedimos que seu Espírito entre profundamente no nosso inconsciente e cure o que ainda está ali machucado, quem sabe sangrando, para que essas feridas do passado não tenham chance de perturbar ou de continuar perturbando a nossa vida hoje, com a gente mesmo e com as pessoas. Muito obrigado por essa escola que existe, pela educação cristã, de base científica, mas principalmente de base na sua palavra, que é o top da ciência. Obrigado porque o Senhor tocou nesses pais para trazer os filhos para cá, que eles possam pesquisar a sua palavra e encontrar nela aquilo que ela é, a verdade, o caminho, a vida, o sentido, o significado, o alívio, a força, a luz, a sabedoria, que é tudo Jesus Cristo, que é o que o Senhor Jesus é. Dá-nos um descanso nessa noite, nos proteja do mal de dentro e de fora de nós, nessa guerra espiritual. Em nome de Jesus, amém.